Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Segunda a sexta com você, sempre às 1h30 da tarde. Personalidades aqui da nossa região e do Brasil passam aqui pelas nossas bancadas, debatem, discutem junto com você temas importantes aqui para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, temas do dia a dia aqui da região metropolitana, educação, saúde, economia, política, segurança pública, né, e outros assuntos importantes da Baixada Santista e do Brasil também. Nossa reprise diariamente às 8 da noite e às 22 horas, 10 da noite, o painel regional também com discussões e debates importantes sobre a região e sobre o país. Nessa edição, em pauta, a questão da segurança pública, né? Tivemos hoje já uma operação importante da Polícia Civil deflagrada na cidade de Guarujá. Ao longo do programa a gente vai colocar em discussão, colocar em debates também. Estou com prazer recebendo aqui Alexandre Jaquir, corregedor, né, geral da administração do governo de São Paulo e coordenador setorial, né, da saúde, é delegado de polícia também, não é? Prazer recebê-lo, tudo bem? Prazer é meu, Edgar. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de a gente poder debater temas tão importantes para a nossa sociedade, né? Além de ser um companheiro também de mídia, né? Um programa em São Paulo, é isso? Uma emissora... Não sei se eu posso me qualificar dessa forma, porque vocês é que são os professores aqui, na verdade, né? A gente tem um programa, apresenta um programa que é o primeiro reality policial que passa na Rede TV, às sextas-feiras, às 23 horas, é a Operação de Risco. É um programa que tem um propósito muito claro, que é o de retratar como é o trabalho policial, como deve ser o trabalho policial. Mostrar para a sociedade, de uma forma bem clara, bem transparente, como se realizam as operações policiais. É uma forma até de levar uma informação clara de que o trabalho policial não é um trabalho feito de sopetão. Ele demanda um trabalho de inteligência, um trabalho de planejamento, e é isso que é a oportunidade que acabou me seduzindo para me aventurar nessa área que não é a minha área específica. Muito bem. Bom, quem conhece profundamente, não é, essa questão policial aqui na nossa região, sem dúvida nenhuma, é o companheiro jornalista Absair Rocha, que segue, não é, diariamente com o seu programa na Rádio Guarujá a partir das 7 da manhã. Rocha, boa tarde para você também, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Boa tarde, Muturão. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Só retificando, o programa começa às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã? Tenho que levantar mais cedo. Está madrugando mesmo, hein? Estou madrugando agora. E é um prazer estar com você aqui falando de um tema que é realmente um tema muito importante e que no momento é o tema que mais, é a situação que mais preocupa exatamente a segurança pública. Programa das 6 às 7. Das 6 às 8, com reprise à meia-noite. Reprise à meia-noite e o programa chama-se Polícia... Caso de Polícia. Caso de Polícia, Caso de Polícia. Polícia Sem Censura... Era o jornal. Era o jornal, né? Era o jornal. Na outra emissora. Agora, Caso de Polícia... Não, na outra emissora era Rádio Polícia. Rádio Polícia. Rádio Polícia, verdade, me perdoe. Rádio Polícia, na emissora anterior, agora na Rádio Guarujá, de segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã, o nosso Absair Rocha, com o Caso de Polícia, né? Caso de Polícia. E completando aqui a nossa mesa, Marcos Santana, companheiro jornalista, editor adjunto do Jornal da Orla, mais uma vez conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde, Edgar. É uma satisfação especial hoje, porque eu reencontro meu professor Absair Rocha, que foi quem me deu guarida no começo da profissão, aí só há 20 anos, quando eu estava começando na profissão. Aprendi muito com ele, não só eu, como diversos outros profissionais que hoje têm destaque até no cenário nacional. Apenas para citar alguns, o Márcio Harrison, Alexandre Mota. Alexandre Mota é um jornalista que foi meu colega de classe, que começou com o Absair Rocha, e hoje ele é o âncora do Balanço Geral em Porto Alegre. Porto Alegre, né? Porto Alegre. Grande Alexandre Mota. Assim como grande profissional. Nós, acho que o Absair Rocha foi um grande profissional, ensinou muito os meandros da profissão, e numa área tão delicada, tão complexa, que é o setor policial, que você mexe com a vida de pessoas, com o destino de muitas famílias, né? Então, é um profissional e, acima de tudo, um ser humano que a gente se espelha muito até hoje. Verdade, sem dúvida nenhuma, né? Todos os elogios são poucos aqui para o nosso Rochinha. 3017 9110, ligue, participe conosco, envie a sua pergunta, o seu comentário, você fica sempre à vontade aqui com a gente, espaço absolutamente democrático no painel regional Debates. Lembrando que você pode participar também e compartilhar conosco pelo Facebook, facebook.com/painel regional, acompanhar então em tempo real também, se você achar interessante, né, claro, o nosso programa, acessando o site da TV Santa Cecília, que é o Santa Portal. Você clica lá no ícone painel regional e confere o que nós estamos discutindo e debatendo aqui, né, em tempo real. O programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá o YouTube e revê o programa, revê as partes mais interessantes, né, algo que você tenha perdido, né, ao longo do nosso programa, da nossa transmissão aqui pela TV
Santa Cecília. Sempre destacando aqui nas aberturas dos nossos programas, os nossos companheiros, colaboradores, né? Os parceiros aqui do nosso painel Regional Debates. Jornal da Orla sai nesta edição de quinta-feira, Pratas da Casa em Busca do Ouro, não é? E o Marcos Santana já aproveita, enquanto eu passo aqui essa edição aqui ao nosso Alexandre, lá para o Rocha também, na sequência. Já recebeu também, Rocha? Já. E lá para o Marcos Santana também, na ponta. Explica aí a manchete dessa edição do Jornal da Orla. Então, estamos destacando a participação de Santos nos Jogos Abertos do Interior, que é considerada a Olimpíada Caipira, uma das maiores competições do Brasil, em termos de nível técnico e número de participantes. E destacamos a opção de Santos por prestigiar os atletas que têm fortes vínculos com a cidade, não apenas diferente de outras cidades que buscam importar atletas já formados, já com um certo nível já de consagração, apenas para defender a cidade nessa competição específica. Então, a Fundação Pro Esporte, a Secretaria Municipal de Esportes, procurou privilegiar, destacar os atletas que treinam na cidade, que dão aula na cidade, quer dizer, que tem uma identificação com Santos. E você sabe que eu quero fazer uma observação para você. Vendo essa notícia, essa manchete aqui, me traz um certo saudosismo. Porque eu fui nadador durante muitos anos e Santos sempre foi muito respeitado por causa desses atletas que se destacaram no meio, né? Inclusive em 2011 eu tive a oportunidade de participar do Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas e vim nadar aqui em Santos por 2 vezes. Foi muito bacana e Santos está de parabéns porque sempre valorizou o pessoal daqui e sempre deu muito incentivo ao esporte. O que, na minha opinião, é uma coisa muito importante, inclusive para se coibir violência. Muito bem, vamos entrar nesse aspecto também daqui a pouquinho, só destacando aqui a manchete do DL, né? O Diário do Litoral, manchete desta edição de quinta-feira, em todas as bancas aqui da nossa região metropolitana. Itapema está mais próximo da emancipação. Aliás, discutimos e debatemos muito isso aqui ontem com a presença da prefeita Maria Antonieta. E completando a manchete aqui do Diário do Litoral, o projeto que cria mais municípios aguarda sanção de Dilma, certo? A presidente Dilma Rousseff, tá certo? Eu repasso aqui também aos meus companheiros aqui de bancada nessa edição do Painel Debates, esta edição do Jornal Diário do Litoral. Bom, hoje pela manhã a Polícia Civil aqui da Baixada Santista, comandada pelo delegado geral, né, o comandante do DEINTER 6, Aldo Galeano, promoveu aí mais uma operação, né? Não sei se o Rocha, evidentemente, tem alguns, não sei se tem mais alguns detalhes, o Marcos Santana também, e basicamente uma operação que prendeu 16 pessoas ligadas a essa famosa grife do crime paulista, né? O chamado partido. 3 mulheres estão envolvidas, vários menores também, e o objetivo desse pessoal era matar, né, alguns policiais, alguns soldados da Polícia Militar de Guarujá e aqui da região metropolitana. Aliás, fatos que a gente vem acompanhando, vem se repetindo, não é de hoje, né? Eu não sei se o Rocha tem mais alguma informação a respeito desse tema que possa... Não, é um trabalho que a polícia está realizando na medida do possível, né? Mas eu acho que não é mais admissível que a polícia fique assistindo essa demonstração de força dessa organização criminosa. Só que aqui o doutor Galeano com seus comandados, eles fizeram o que é possível, mas há que se fazer uma ação vinda de cima para baixo, começando com os líderes, os que comandam, vendo também essa situação, por exemplo, eles dependem, e como dependem de comunicação, e aí são os telefones celulares, ser proibido nas cadeias, mas entra em qualquer cadeia, faça uma blitz, aprende-se uma quantidade imensa de telefones celulares. Como entra, nunca fica essa, porque a visita, ela é revistada com muito rigor. Então é difícil a visita entrar com o telefone celular. Então, eu acho que tem que ser um todo. Aqui, a polícia do DEINTER 6 fez o papel dela, vai continuar nessa operação, em outros municípios também. Mas tem que ser feito um trabalho como um todo para tentar, pelo menos, minimizar a situação, porque a cada dia que passa, essa organização cresce mais e mais e mais, e como é que fica? Drogas, armas, né, uma quantidade bastante razoável de drogas, de armas e materiais
materiais ligados ao tráfico aqui na Baixada Santista também foram apreendidos nessa operação da Polícia Civil. Então, eu já emendo aqui com o Alexandre Zaquir, eu disse na verdade, o delegado, o corregedor-geral da administração, né? E a sociedade, né? Como... A sociedade está meio que aterrorizada mais uma vez, né, doutor? Doutorão, eu acho que a gente vai começar aqui um bate-papo, um debate, e eu tenho certeza que muitas coisas vão surgir aqui e que vão ser motivo de discórdia, de divergência, de opiniões, e isso é fundamental para a democracia. Eu acho que a única coisa que nós não vamos discordar, eu vou começar por ela, é que ninguém aqui vai achar que a democracia não é o melhor jeito de se gerir um Estado, uma sociedade. Eu acho que isso todo mundo aqui concorda. Claro. Então vamos partir desse ponto que é comum entre todos nós. E um ponto que também deve ser comum entre todos nós é que para se construir uma democracia, para se construir uma sociedade que seja regida por uma democracia, nós precisamos de instituições fortes, instituições sólidas. Então eu quero fazer o meu primeiro reparo aqui, algumas observações com todo o respeito que o Rocha fez, que assim, a polícia faz o possível dentro do seu limite, tem feito, não consegue fazer mais. Quando a gente quer construir instituições fortes, instituições sólidas, a gente tem que partir do seguinte pressuposto: o que é possível pela legislação? Como se reconhecer e como se levar a informação à sociedade do que é feito pela própria polícia, né? A polícia, eu acho que ela não tem agido dentro de suas limitações, ela tem agido dentro da limitação legal, dentro do que é previsto pela lei, dentro do que é permitido dentro da sociedade a qual nós escolhemos ser regidas pela norma maior que a nossa Constituição. Então, hoje no Brasil, nós temos uma série de limitações, por exemplo, no que diz respeito a procedimentos de escutas telefônicas. A polícia não pode fazer escuta telefônica por 1, 2, 3 anos, o judiciário não autoriza. A escuta telefônica é permitida ser feita dentro do inquérito policial, dentro de um determinado período. Eu não quero aqui fazer discurso classista, eu quero fazer um discurso institucional, para qual é o foco da instituição. Em hipótese alguma eu quero trazer para discussão entre classes, e sim papel institucional. O papel institucional da polícia é esse, de buscar e coibir o crime através do resultado que é prender os criminosos que cometeram crime. A prevenção cabe à Polícia Militar e a coação de todo o crime, uma vez cometido, cabe à Polícia Civil. Você tem também, dentro desse sistema, fazendo parte, como um ator também muito importante, a Secretaria de Administração Penitenciária, que cuida dos que estão cumprindo as penas, né? É um trabalho muito complicado. Talvez esteja aí a maior falha de todo esse sistema. Eu acho que é muito fácil. Quem vê na linha de frente é a segurança pública, não é? Sim, mas a Secretaria de Administração Segurança Penitenciária Pública é um conjunto de atores participando de um sistema todo, né? Isso é segurança pública. Faz parte dela o Ministério Público, faz parte dela o Judiciário, faz parte dela a execução da pena, faz parte dela a educação, faz parte dela a sociedade. Agora, como nós queremos combater isso, se a gente impuser limites que impeçam a polícia de agir, eu não estou discutindo por que foram impostos esses limites. Porque talvez, se eu estivesse tratando de uma ciência como a matemática, a física, eu tenho conceitos muito fáceis de serem passados. Por exemplo, na física, toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário. Já na ciência humanística, entre nós, sociedade, a toda ação corresponde a uma reação, nem sempre igual, nem sempre em sentido contrário. Nós somos vítimas de um regime ditatorial e que impôs à sociedade, num momento de oportunidade de se construir direitos e garantias individuais, uma reação que pode não ter sido, num primeiro momento, para as forças policiais, a mais bem acertada, mas que, sem dúvida nenhuma, é fundamental que exista. Agora, o que a gente pode ponderar é o papel da instituição. Ele é possível de ser exercido, como tem se apresentado hoje. A instituição, ela tem tido respaldo e amparo da sociedade, de todo do Estado, para poder cumprir o seu papel. Eu sou um cara otimista. Desde que eu entrei na polícia há 17 anos atrás, desde que eu entrei e comecei a exercer a minha função como delegado, eu sempre fui um cara extremamente otimista. E eu vejo que a cada dia que passa, a gente tem melhorado no resultado.
a imprensa tem um papel fundamental e muito importante. E o que mais me seduziu quando eu tive o convite, por exemplo, para apresentar o programa, é justamente ter essa possibilidade de uma penetração maior nas casas das pessoas e mostrar que a polícia faz um trabalho bom, sim. Agora, a gente não vai conseguir consertar um problema que começou, não agora, há 5, 10, 15, 20 anos atrás. É um problema de muitos anos em pouco tempo. A gente tem buscado melhoras, eu acho que a gente tem conseguido algumas melhoras, sim. A polícia tem trabalhado e tem dado resultado. Mas, doutor, eu entendo que essas limitações é que dificultam o trabalho da polícia. Eu pergunto também, o fato dos homens que discutem as mudanças nas leis, no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, por exemplo, nem sempre são juristas. São elementos que são colocados ali para discutir um assunto, um tema do qual eles não dominam. Então, no meu entendimento, quem deve discutir novas leis, novas modalidades de ensino para o trabalho policial, são pessoas que estão no meio. São os delegados de polícia, são os promotores, são os juízes, são os juristas de um modo geral. Esses entendem, eles sabem o que podem fazer, porque a limitação que existe realmente é uma barreira intransponível. Só para fazer um contraponto, faz parte da democracia essa discussão por pessoas que não são especificamente daquela área. Mas quem paga a conta é a sociedade, doutor. Mas é bom que você tenha pessoas de áreas diversas discutindo sobre temas extremamente técnicos. O que não é bom, você alijar da conversa esses profissionais. Então, assim, eu tenho que ter parlamentar que seja representante de segmentos diversos da sociedade, discutindo sobre leis que vão cuidar da proteção dessas pessoas, sem a menor dúvida. O que eu não posso é ter um parlamentar discutindo sobre isso sem ouvir, por exemplo, um delegado de polícia, sem ouvir um profissional da área. Não ter essa discussão, porque senão também ela vai carregada de uma tendência que é natural entre as instituições. Agora, o que é importante para a gente pensar, o seguinte quanto tem se dado espaço e por que não tem se dado esse espaço para a polícia. Diga, Santana, pois não. É um tema extremamente complexo, porque resvala até em questões sociais, em questão que envolve educação, aliás, a ausência de educação, né? E o problema é até fácil de ser diagnosticado, né? Mas eu acho que então o que a sociedade precisa é se unir em torno de fazer mudanças bem objetivas, e não ficar apenas abstraindo, falando que adotar soluções maniqueístas. Então, entre os temas que precisam ser abordados, a valorização do profissional, inclusive com uma remuneração adequada, porque hoje, o que nós percebemos hoje, boa parte dos policiais militares são obrigados a ter o chamado bico, para poder inteirar o seu ordenado, para ter uma vida digna. Aparelhar melhor as polícias, dando infraestrutura, equipamentos, investir bastante no trabalho de inteligência. E também, com relação à mudança na legislação, no que se refere ao processo penal. Porque hoje o que nós percebemos é que muitas vezes os advogados, os bandidos, eles utilizam de chicanas jurídicas apenas para postergar uma decisão e impedir que se faça justiça. Muito bem. Bom, tem uma outra questão que é fundamental e básica, a gente vai colocar em debate aqui no segundo bloco, estamos quase encerrando o primeiro aqui, que é esse fato, eu disse há pouco, né, que essa operação da Polícia Civil aqui em Guarujá, que prendeu aí 16 pessoas ligadas a essa facção, famosa facção criminosa, essa grife do crime organizado aqui no estado de São Paulo, né? Conseguiu desbaratar essa intenção, esse objetivo aí de se assassinar alguns soldados da Polícia Militar aqui na Baixada Santista, porque foram interceptadas mensagens via celulares, comunicações via celulares. E continua a dúvida, não é? Por isso que eu calquei aqui nessa questão da administração penitenciária. É óbvio, você chega na esquina, no bar da esquina, né, tomando uma cervejinha com os amigos, ou tomando um café lá no Gonzaga, ou na cidade, seja lá onde for, né, e as pessoas continuam comentando a mesma coisa. Como é que o cara, de dentro de um presídio, né, de segurança, tido de segurança máxima, né, dá ordens, determina ações, né, para os seus comandados aí nessa tal grife organizada? Assunto para daqui a pouquinho, mas antes do intervalo, sempre uma mensagem importante da Prefeitura do Santos sobre o programa Família Acolhedora.
Existem momentos em que algumas famílias ficam sem condições de cuidar dos filhos. Até que os pais voltem a se fortalecer, as crianças permanecem temporariamente em uma unidade de acolhimento. Mas nada substitui um lar. O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba em sua casa crianças e adolescentes afastados das famílias de origem, oferecendo carinho e cuidados até que eles voltem para os seus pais. Seja você também uma família acolhedora. A proteção que as crianças e adolescentes necessitam com o carinho que só a família pode dar. Condições para participar desse programa: morar em Santos, ter acima de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar drogas ou não usar álcool também, não ter problemas financeiros e ter uma moradia digna. A família deve aceitar essa participação no programa. As crianças têm entre 0 e 18 anos incompletos e o interessado pode acolher mais de uma criança, se for o seu desejo. O contato deve ser feito na rua Clay Presgrave do Amaral 26, no Boqueirão, aqui em Santos. Telefone 3251-9333. 3251-9333. Agora sim o break, voltamos daqui a pouquinho. A gente está de volta, segundo bloco do nosso painel Debates. Estou aqui com prazer recebendo o doutor Alexandre Zakir, delegado de polícia e corregedor-geral da administração no estado de São Paulo. Nosso Absair Rocha, mais uma vez, participando conosco também. E o companheiro Marcos Santana, do Jornal da Hora. O telefone segue aberto para você participar com a gente, O tema é bastante polêmico, a questão da segurança pública. 3017-9110 aí à sua disposição. E só reforçando, mais uma operação da Polícia Civil na Baixada Santista, hoje de manhã em Guarujá. Polícia Civil prendendo 16 pessoas, entre eles 3 mulheres, alguns menores, que comprovadamente atuavam para o crime organizado, especialmente essa famosa grife aí do crime organizado no estado de São Paulo, drogas apreendidas, uma grande proporção também de armas e materiais ligados ao tráfico. E o objetivo dessa operação foi impedir a morte, o fuzilamento, o assassinato, a execução de policiais, soldados da Polícia Militar aqui da nossa região metropolitana, que estavam aí planejados ou jurados de morte por essa grife do crime. Bom, e aí ficou a dúvida que eu deixei para a gente discutir um pouquinho nesse blog. Mais uma vez, como eu falei há pouco, as pessoas debatem, discutem no dia a dia, no cafezinho, como é que pode essas lideranças aí do crime organizado estarem presas, enjauladas, nos presídios tidos de segurança máxima e de lá de dentro comandarem a atuação do crime organizado fora dos presídios, pelo estado de São Paulo afora. Fica essa dúvida. Como é que os celulares continuam chegando a essa gente? Será que é só celular, smartphones, que mais? Essas escutas que foram feitas agora estão dizendo como isso acontece. Um celular na cadeia, para entrar, ele custa R$25 mil. Então vê o poder econômico. É aquele elemento que leva um celular, vai ganhar R$25 mil, ele esquece a profissão dele, o juramento que ele fez, e passa para o outro lado. É o poder econômico. É por aí, doutor? Olha, só fazer uma observação. Não sou corregedor geral da administração, sou corregedor da saúde. Da saúde, só para não ter depois alguma outra implicação. Mas para a gente tratar desse assunto, a gente tem que partir do seguinte pressuposto. Isso não é um privilégio brasileiro, tá? Começa por aí. Esse problema existe em diversos outros lugares. Como coibir esse problema? Porque a causa e como ele entra dentro da cadeia, você me perdoa, não precisaria de escuta telefônica para a gente descobrir. Que é óbvio que tem problema de corrupção, tem problema de desvio, tem problema que é ligado ao ser humano. Enquanto a gente estiver pautando o nosso raciocínio de gestão em cima de um tripé que usa a tecnologia no meio da relação, ou seja, eu tenho um homem interagindo com a tecnologia, que responde para um homem tomar providências. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um ser humano tendo que usar o que é tecnologia? É o rastreador, é buscar um portal, fazer revista com um detector de metal, etc. e tal, e dando a resposta para o próprio ser humano que vai tomar a decisão. Esse tripé é frágil. Se eu inverter esse tripé e colocar um tripé onde a tecnologia interage com o ser humano, que responde para a própria tecnologia fazer o controle do que for detectado, explicando. Se eu tiver, por exemplo, sistemas que detectem origem de chamadas em uma determinada área, por exemplo, isso é possível.
Se hoje as operadoras fazem isso para identificar perfil de usuário, para poder gerar propaganda, para mandar SMS, por que a gente não pode fazer isso para determinar a área de onde surge essa ligação? Se eu consigo mapear isso, eu disparo um alerta, esse alerta vai para um ser humano que vai interagir e ter que responder ao sistema qual foi a decisão tomada, que é bloquear essa chamada, impedir essa chamada, e alimenta o próprio sistema que faz o controle disso. Eu minimizo essa discricionariedade do ser humano, que é onde eu tenho um grande problema aí, que a corrupção facilmente coopta isso. Uma outra coisa que é importantíssima, e hoje ninguém também discute isso, eu duvido que vai ter discussão aqui, é com relação à transparência. Você tem que deixar de forma transparente essas informações e as formas de controle, porque você também consegue coibir por causa disso. Você desestimula a prática desse crime. Então hoje é fundamental você, primeiro, pesquisar a tecnologia, usar a tecnologia para fazer esse tipo de ação. E aí sim você consegue impedir, sem necessariamente estar invadindo nenhuma outra seara de direito. Mas não há o outro lado, a outra face da moeda, do que esses aparelhos, quando entram na prisão, eles também são úteis para a segurança pública? Eu discordo. Isso é um raciocínio. Essas escutas, como é que elas chegaram onde chegaram? Então, como é que elas descobriram o que foi descoberto através desses telefones? Então, aí nós vamos ter que fazer o seguinte raciocínio. A bolacha, via de duas mãos. A bolacha é mais fresquinha porque vende mais porque é mais fresquinha. Essa é a dúvida. A escuta é um elemento para apurar ou ela é um elemento que permite o crime e aí você corre atrás para coibir o crime? Mas esse é o ponto. Historicamente, essa é a atuação da polícia. Correr atrás. Não é a atuação da polícia. Doutor, veja bem, não é a atuação gente não vê, doutor, por exemplo, o que a gente está vendo? O que está presenciando? É o combate aos efeitos. A gente não percebe o trabalho sobre as causas, isso aí é estrutural, é do governo. Essa é a impressão que todos nós temos. Sem dúvida nenhuma, mas então vamos pontuar duas coisas agora, para vocês entenderem. Eu vou ter que ser um pouquinho só acadêmico e lembrar dos 10 anos atrás que eu dei aula. Hoje você tem, no Brasil, duas atividades distintas. Você tem uma polícia que chama polícia administrativa, por causa do nosso modelo processual, e que é muito bom, diferente de modelos que são tidos aí como modelos exemplares, por exemplo, o modelo americano, que é ótimo, eu discordo. O modelo americano é bom para eles, o nosso é bom para nós. O nosso modelo prevê a existência de duas atividades distintas. Uma polícia administrativa, que é aquela polícia que tem que evitar o crime. E uma outra que se chama polícia judiciária, que é aquela polícia que vai coibir o crime. Aí você perguntar para mim, olha, ô Alexandre, você a vida inteira correu atrás do crime. Realmente, a vida inteira eu corri atrás do crime. Porque a minha função é ir atrás do criminoso, identificar e materializar o crime. Essa é a função da polícia judiciária. A polícia judiciária sempre, a função dela, a natureza dela é correr atrás do crime. A coação, a inibição, a prevenção, impedir a prática do crime é outra atividade. E quando eu digo que é fundamental para você criar uma sociedade com democracia sólida, é ter instituições fortes, instituições sólidas, passa por isso o meu raciocínio. Eu tenho que ter, por exemplo, uma instituição que vai cuidar do policiamento preventivo, sólida, estruturada, ciente das suas obrigações, não querendo fazer nenhum outro papel que não o dela. Quando eu tenho outros participantes do sistema processual que tem por destinação zelar, promover a propositura e a fiscalização da lei, se eu tiver essa instituição voltada para cumprir a sua função, cumprir a sua função institucional de forma prevista, eu vou ter muito mais certeza de que vai ser bem feito o serviço do que se ela estiver brigando, querendo fazer outras coisas, querendo fazer outras. Hoje a gente tem um problema muito sério na sociedade como um todo. É um problema de gestão. A sociedade hoje, ela não tem mais a paciência que nós tínhamos quando estudávamos, de se debruçar sobre o problema, aprofundar, refletir e aí dar uma resposta. Hoje tudo tem que ser internetico. É rápido, é golístico. O senhor não acha que a resposta, às vezes, se ela diminuiria os efeitos? É óbvio. Se eu me perguntar se dando escola eu vou diminuir criminalidade, é óbvio que vou.
Se eu der lazer, eu vou diminuir criminalidade? É óbvio que eu vou. Se eu der educação, saúde, eu vou diminuir criminalidade, esporte? É lógico que eu vou. É uma questão conjuntural. A questão é conjuntural. E o momento que a nossa sociedade passa, visto a reação que aconteceu em junho, gente, é óbvio que a sociedade está começando a cobrar essa conta. E o político, o gestor, a pessoa que vive em sociedade, que tem responsabilidade para tomar a decisão, para tocar à frente as suas atividades profissionais, tem que ser ciente disso e deixar de querer dar resposta midiática e imediata, dizendo, olha, pesquisei na internet, vi no Google, isso aqui é a resposta ótima, então, olha, vamos fazer isso. E aí depois, 15 minutos depois, acaba tendo que mudar. Olha, não era bem isso que nós tomamos como decisão, não era bem isso. Pô, no primeiro momento acharam que realmente os protestos tinham começado por causa de 20 centavos. É óbvio que não foi. Demorou para entender. Por que demorou para entender? Porque quis rapidamente dar uma resposta superficial, sem ter se debruçado no problema, como vocês aqui estão brilhantemente fazendo e permitindo que a sociedade possa refletir e discutir com mais profundidade. Diga, Santana. Você falou sobre o papel das instituições, o fortalecimento de cada uma delas, a definição bem clara do papel de cada uma, até as atribuições. Gostaria que o senhor analisasse o contexto, até a convivência em si, da polícia com o Ministério Público, que às vezes, muitas vezes, me parece que eles se sobrepõem e acabam fazendo o mesmo trabalho. Olha, veja bem, quando você começa a me perguntar sobre relacionamento entre uma instituição e outra, eu tenho que analisar de forma institucional. Institucionalmente, as duas, cada uma tem o seu papel e a sua missão, não há problema. Às vezes, quando você desce da instituição e passa para o interpessoal, às vezes pessoas têm problemas de relacionamento. Graças a Deus eu me dei bem com todos vocês e a gente está aqui convivendo, independentemente da situação, mas poderia acontecer de um de nós não ter ido com a faixa do outro, acaba não se dando muito bem e surge o que a gente chama de preconceito. Quando eu estou tratando institucionalmente, eu não tenho que me preocupar com isso. A relação é boa, cada um tem o seu papel. Hoje, o Ministério Público tem o papel de ser o fiscal da lei e tem que fazê-lo, tem que cuidar, tem que zelar, tem que propor as suas ações. E é um papel fundamental para a sociedade. Não se concebe uma sociedade hoje sem o brilhante papel que o Ministério Público tem exercido. Do mesmo jeito que eu tenho que dizer que não se concebe uma sociedade hoje sem o papel fundamental da Polícia Judiciária, que tem hoje isenção, que não participa de nenhum dos lados da atividade e que tem por obrigação identificar o criminoso, buscar a materialidade para poder fornecer elementos para o Ministério Público propor as ações. O Ministério Público hoje não se concebe uma sociedade civilizada e democrática sem a presença dele. E também não se deve conceber uma sociedade civilizada e democrática sem a presença de polícia. Doutor, sem querer provocá-lo e já provocando, claro. Eu tenho dito reiteradas vezes, eu não sou contra os direitos humanos. Eu quero que respeitem os meus direitos. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte, eu até hoje ainda não encontrei, ao longo da minha carreira, alguém dos direitos humanos olhando para as vítimas. O que eu vejo os direitos humanos é olhando para o elemento que foi preso, o elemento que está numa cadeia com péssimas condições de insalubridade, aquele negócio todo. O que eu pergunto é isso, os direitos humanos, por que eles não olham essa questão? Todos os anos, algumas instituições internacionais publicam uma relação de quantas pessoas foram mortas pela polícia. Na contrapartida, eles não dizem quantos policiais foram mortos pelos bandidos. Então, eu pergunto, não está havendo aí uma tendência, doutor? Olha, você falou tendência. Quer ver? Favorável. Eu vou te mostrar uma coisa. Uma inversão de valores, seria isso? Olha como é complicado a nossa sociedade. Nós somos feitos naturalmente como pessoas preconceituosas. Porque tudo que você falou... É um preconceito? Não. Ah, bom. Por quê? Porque somos tendencialmente preconceituosos. Verdade. Porque tudo que você falou, se tivesse saído da minha boca, teriam me taxado como truculento. Aqui agora, hoje? Não, a sociedade. Ah, sim. A sociedade. Um policial dizendo o que você disse é um policial truculento. Um jornalista dizendo o que você disse
é um jornalista preocupado com a sociedade. Então, eu estou querendo te mostrar o que é tendência. Então, o policial da mesa vai dizer para você o seguinte: é fundamental se respeitar direitos humanos, sim. Os presos têm os seus direitos, precisam ter tudo que é previsto na legislação atendido, obedecido e respeitado. O que isso não pode é se sobrepor à sociedade. O que isso não pode é causar um mal maior para a sociedade. Então, eu não sou capaz de criticar nenhuma associação, entidade de defesa de direitos humanos. O que eu sou capaz de criticar é a ausência de defesa dos direitos sociais. Doutor, se eu digo, os policiais mataram ao longo de 10 anos tantas pessoas, e se eu não digo quantos policiais foram mortos por essas pessoas, eu não estou sendo tendencioso. Você está sendo parcial. E você é jornalista. E aí é que está. Por isso que eu acho que quando eu digo instituições são fundamentais para a sociedade, eu busco agora apoio na imprensa. A imprensa precisa entender que, olha, rapidamente, eu sou filho de uma mulher que foi perseguida na época da ditadura. Ela militou na AP e quando eu passei no concurso para delegado, a primeira coisa que minha mãe virou para mim e falou assim: você vai fazer isso comigo, filho? Eu falei: fazer o quê, mamãe? Não, você vai ser delegado, policial? Eu fui o primeiro funcionário público da minha família. O meu pai é um comerciante bem-sucedido que achava, no conceito dele, um sujeito árabe, mais linha dura, tal, que, olha, vai ser funcionário público ou porque não teve competência para se estabelecer ou porque é preguiçoso. E não é isso, né? Então, nós somos fruto de situações em que demonstram um certo preconceito. Então, quando você fala em tendência, hoje a imprensa também tem a sua responsabilidade, e aí eu só cito esse motivo como um gancho para dizer o que me motivou a ir apresentar o programa Operação de Risco. É a possibilidade de mostrar um outro lado para a sociedade. Perfeito. E isso eu acho que é fundamental para a evolução da sociedade. É maturidade. Em cima de mais um segundo bloco aqui, tá certo? A gente vai para o rápido intervalo e já retomamos o painel debate. Em instantes. Estamos de volta, terceiro e último bloco aqui do nosso painel regional Debates, e com prazer conversando aqui com o doutor Alexandre Zakir, né? Ele que é delegado de polícia e corregedor geral de saúde, né, do estado de São Paulo, embora o tema aqui seja segurança pública por motivos óbvios, né? Reforçado ainda pela essa operação da Polícia Civil na cidade de Guarujá na manhã desta quinta-feira, né? Absair Rocha, jornalista, né, figura emblemática aqui do jornalismo policial da Baixada Santista conosco, e o companheiro Marcos Santana do Jornal da Hora também colaborando conosco nesta edição. Só registrando aqui a questão dos Jogos Abertos do Interior, não é? A equipe que participa dos Jogos Abertos, composta por atletas, né, da natação, né, são atletas da Unisanta, representando a cidade de Santos. A gente mais uma vez parabeniza a Universidade de Santa Cecília, porque faz um investimento forte aqui no esporte, né? Fundamentalmente, esporte de maneira geral, mas fundamentalmente um investimento grandioso na natação, produzindo aí atletas de ponta, não só para a cidade, mas para o país também, né? Que é a sua especialidade, né? Você chegou a nadar aqui Nadei várias vezes. Eu nadei 32 anos da minha vida, então é um pouco de tempo, né? Muito bem. Olha, tem uma série de perguntas importantes, temas aí polêmicos, como a pergunta do Nito da Lemoa ao Absair Rocha e à mesa, claro, né? Se o Absair achou a atitude do policial que atirou no ladrão em cima da moto certa ou errada. É um vídeo, né, que viajou aí pelas ondas da internet, continua viajando aí pelas ondas da internet, acho que todo mundo viu esse vídeo, né? É uma coisa até... Eu acho que ele exerceu... Né? Ele agiu no estrito dever dele O cara tinha acabado de assaltar uma pessoa, né? Acabado de assaltar. Quando ele gritou, deu voz de prisão, o elemento apontou para o policial. E o policial atirou. Mas não atirou para matar, atirou para ferir, foi lá, socorreu. O cidadão foi levado para o hospital, foi medicado. Está ainda internado sob escolta. Eu achei que ele agiu no estrito cumprimento do dever. Assistiu o vídeo, doutor? Eu acho que ele é um herói, você quer saber a verdade. Ele é um herói. Todo policial tem essa obrigação de arrostar, de enfrentar o perigo, e ele foi um herói. Ele enfrentou o perigo e
conseguiu impedir o crime e ainda preservou a vida de um criminoso, para a gente tentar, quem sabe, recuperar esse sujeito, o que muitas vezes acaba sendo difícil de se acreditar. Mas o que a gente não pode na vida é perder a esperança. E, aliás, a vítima teve sorte nesse episódio porque não foi baleada, porque a prática dos criminosos que fazem o latrocínio é primeiro atirar, matar, para depois subtrair o bem, né? Então, nesse episódio aí, até a vítima teve sorte. É verdade, não aconteceu isso, né? Uma vez eu entrevistei um cidadão que foi preso por um assalto até certo, muito violento aqui em Santos, e disse, mas você sempre foi de comandar, de organizar, por que você foi participar do evento? Ele disse o seguinte, sabe o que é? Falta de mão de obra. O que tem hoje são elementos que enchem a cara de drogas, vai para lá, assusta a vítima, atira na vítima, machuca a vítima sem necessidade. Quando, na verdade, na minha época, ele falou, na minha época em que eu estava na rua, eu tranquilizava a vítima. Então, isso aí acabou. Então, falta mão de obra. O que tem é muito, ele ainda usa essa expressão, tem muito psico que apavora a vítima, que atira sem necessidade, que machuca e que fere. Para você ver como é que é a situação. Mais uma pergunta chegando aqui do Dimas Leite. Diz que é policial reformado e gostaria de fazer uma pergunta. O que é que a mesa aqui acha da segurança pública passar por uma ação de governo, que aconteceu em 1970? Existiam vários policiais e foram criadas apenas 2, eu não entendi bem, né? Não poderia passar a polícia para a Secretaria de Justiça, uma comparação com a Justiça que tem a Polícia Federal junto com ela? Não sei se deu para entender a relação que ele está fazendo. Eu entendi perfeitamente. Aliás, é um raciocínio extremamente inteligente no que diz respeito à separação de atribuições aí, né? É sinal que ele entendeu perfeitamente, se ele ouviu aqui a explicação, qual a divisão das funções, né? Hoje você tem a Polícia Federal, que é ligada ao Ministério da Justiça. Por quê? Porque ela prepara tudo que é dirigido para o aspecto processual. O sistema se divide em, primeiro momento, onde você é responsável, o delegado de polícia é responsável por transportar o evento do mundo dos fatos para o mundo jurídico e aí alimentar o sistema judiciário. Então, é algo que pode ser pensado, sim. Eu não vejo problema nenhum de se pensar em levar, por exemplo, a polícia judiciária para a área da justiça. Porque é algo extremamente ligado, é íntimo. Tanto é que a formação do delegado de polícia é a mesma formação que a do juiz, que a do promotor. Então, é algo muito próximo. Então, não tem problema nenhum do ponto de vista técnico. Perfeito. Rocha e... Muita gente defende a unificação das polícias, do civil e militar. O senhor acha que é uma saída interessante ou não? Eu vou ser muito franco com você. Eu acho que as pessoas querem defender soluções mágicas, soluções mirabolantes. O sistema que nós temos é esse, são 2 polícias. No sistema americano, por exemplo, você tem muito mais do que 2 polícias. E lá, de certa forma, dá certo. Por que eu não posso ter o município com seu poder de polícia, eu não posso ter o Estado com seu poder de polícia, eu não posso ter 2 polícias, cada uma cuidando de uma parte, essa coisa de que, olha, não, só resolve se tiver o ciclo completo. Então nós mudamos e aí não resolve. O que acontece? O drama, o problema que gera, que repercute na sociedade é muito grande. Nós temos uma cultura de 2 instituições que são antigas, que deve ser preservado por causa do nosso modelo. Eu acho que o nosso modelo é bom. Nós temos legislações boas. A gente tem um modelo bom. O nosso problema está na hora de operacionalizar isso. Então a gente tem que cobrar uma melhora na operacionalização das coisas. O nosso modelo de saúde é modelo exemplar para o mundo, modelo. O nosso modelo de legislação que protege o meio ambiente é exemplar no mundo. O nosso modelo é muito mais avançado do que diversos outros lugares. Nós não estamos atrás dos outros lugares do mundo no que diz respeito à legislação, à prevenção, à sistematização do governo. Mas não falta mais investimentos, não? Eu acho que a gente tem bom recurso, acho que falta melhora na execução. Acho que a gente tem que executar um pouco melhor, a gente tem que gerir um pouco melhor. A gente tem que ter um pouco mais de profissionalismo nessa hora. Por exemplo, falta de distritos policiais abertos de madrugada em diversas regiões. Não vejo necessidade disso. Não vejo necessidade disso. Por quê? Outro dia vieram falar para mim, mas o problema de eu não ter distrito aqui
É que eu tenho que esperar amanhecer para poder pegar o ônibus e ir até o distrito que fica longe. Isso não é um problema de distrito, isso é um problema de transporte. Eu tenho que montar distrito em cada lugar, por quê? Para a pessoa chegar rápido, eu tenho que ter um transporte. É muito mais barato e muito mais fácil eu dar um transporte público decente e à altura do que a sociedade merece para poder se locomover tranquilamente, facilmente, chegar e ser muito bem atendido. Nesse ponto aí, me permita discordar do senhor. O doutor Corazzo esteve aqui muitos anos, ele conhece bem a terra, o território. A Zona Noroeste tem 125 mil habitantes, parece. Isso. Né? Aproximadamente isso. Aproximadamente. Não tem o transporte público depois de determinada hora. Então quando acontece alguma coisa lá, as pessoas não têm como chegar mas é esse o raciocínio, a CPJ, no caso. Mas é exatamente esse o raciocínio, eu acho. E outra falha. Eu vou resolver o problema de transporte ou eu vou resolver o problema de polícia? Então, doutor, o que acontece então, fica o jogo de empurra. É o seguinte, não é jogo de empurra, não é jogo de empurra. Não é jogo de empurra. Não é jogo de empurra. A empresa, qual é a atribuição? Qual é a atribuição da instituição? Qual é a atribuição da instituição? O que deve fazer a polícia? Documentar e apurar. O que tem que fazer quem transporta? Fazer com que a pessoa possa se locomover. Aí é jogo de empurra. Não, eu digo para o senhor. O doutor Corazzo, quando chegou aqui, ele reuniu o pessoal. Sai mais barato, ele falou então eu pegar a viatura para poder fazer transporte. Você liga e fala, ele falou o seguinte, o plantão policial é a sala de visita da polícia. Sem dúvida nenhuma. Se o cidadão comparecer ao plantão e ele for bem recebido, ele vai ter uma imagem melhorada da polícia. O senhor se lembra disso? Falou isso, doutor. E eu vou dizer uma coisa para você. Só para fazer uma explicação ao telespectador, nós estamos com prazer recebendo aqui o Dr. Alberto Corazzo, né, que foi o chefe do DI Inter 6, o comandante-geral da Polícia Civil na Baixada Santista e Vale, né? A região. Vale, região metropolitana e Vale. Da Bertioga até a divisa com o Paraná. Da Barra do Turvo, né? Da Bertioga até a Barra do Turvo. Ele foi comandante aqui geral durante quantos anos? 4, 5 anos, é isso, Corazzo? 5 anos. 5 anos e meio, né? 5 anos e meio, está nos visitando aqui, acompanhando eu não estou criticando a sua postura. Eu estou dizendo para o seguinte, a empresa de ônibus, será que ela tem interesse em colocar um veículo a noite inteira? Não, mas o transporte público é particular. É uma concessão que o governo dá, que o Estado dá, que a sociedade permite, que alguns empresários vão explorar, e eles têm que dar a contrapartida deles. Se houver um transporte público... Só quero fazer uma observação para você. No momento que você diz que o plantão é a sala de visita, é o momento onde a população chega completamente desassistida e tem que ser muito bem assistida. Eu concordo plenamente com você e vou te dizer uma coisa. Não há nada mais importante do que você ter um profissional qualificado para atender aquela necessidade humana. O sujeito, quando entra numa delegacia, ele está flagelado. Quem é que tem que atender? Alguém que tenha treinamento e formação para isso. Eu tenho que ter um atendente social, eu tenho que ter pessoas ligadas a serviço social, pessoas humanizadas, pessoas que foram treinadas para isso. Eu não posso pegar um policial que é treinado para descobrir marginal, bandido, e usar o treinamento de um cara que é treinado para descobrir marginal e bandido e colocar ele para atender uma pessoa que está fragilizada. Concordo. Então, eu também não posso agora, a partir do seguinte raciocínio, não tem como aquela pessoa se deslocar de um determinado lugar e ir para a delegacia, faz o seguinte, divide aquela delegacia e bota mais um lá então. Ou então daqui a pouco eu vou ter que ter... Doutor? Porque como é que eu faço? Nasce mais um, abre mais um concurso, põe mais um, daqui a pouco eu estou só lotado, entupido de policial. Então é o que eu digo para o senhor, não tem o transporte público necessário. Aquela população não tem como chegar até o centro da cidade onde está a CPJ. Então, esse munícipe, ele está desassistido. Eu te faço uma pergunta, esse munícipe que está desassistido, ele tem como chegar num fórum? O horário de expediente ele tem. E fora do horário de expediente? Se ele precisar de uma medida cautelar, uma necessidade, uma emergência? Não tem. Mas é a mesma coisa. Eu não tenho que resolver o problema da gestão, que é raciocinar em cima de como eu tenho que gerir melhor o recurso público. É muito mais barato para mim construir uma linha que vai atender essa região
para poder levar para a CPJ do que montar um prédio, botar funcionários, gerar uma estrutura gigantesca. Aí, você me perdoa, aí eu vou ter que me socorrer do começo da minha carreira, que foi como profissional liberal e trabalhando na lojinha do papai. É custo-benefício. De toda maneira, é preciso que se faça investimento para melhorar esse serviço, para agilizar esse serviço, porque muitas vezes a pessoa deixa de formalizar a queixa, porque vou para a delegacia, vou passar 5 horas lá e não vou perder meu tempo e não vou pegar meu celular de volta. Por que ele passa 5 horas na delegacia? Porque eu não tenho gente suficiente, então, e eu quero montar mais. Precisa de estrutura. Eu tenho que estruturar melhor, eu tenho que permitir o acesso, eu tenho que dar transparência, facilidade de transporte, de locomoção para as pessoas chegarem e terem o seu pleito. Porque senão vira uma bola de neve. Treinados para uma determinada área do conhecimento que possa dar esse respaldo para o cidadão. Às vezes o cidadão chega lá, eu trabalhei 5 anos em plantões. Eu vim do interior, fui parar na capital de São Paulo e aí fui designado para Arthur Alvim, Parada de Taipas, Campo Limpo, depois trabalhei no Sergesp e aí fui trabalhar numa delegacia mais elitizada, de onde eu fui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nesses 5 anos que eu trabalhei em plantões, a maioria das ocorrências que eu atendia eram problemas sociais. Era uma pessoa que era desassistida, que não tinha um acesso a uma informação jurídica, que queria uma orientação, era um pai que se desentendia com o filho, era um filho que se desentendia com o pai, uma mulher que não estava se dando bem com o marido, que o marido agredia. Esse tipo de problema é um problema social. Então eu tenho que pensar no seguinte, a Polícia Judiciária precisa ter dentro do seu ambiente ali um profissional extremamente treinado e qualificado. E eu vou ser muito franco, eu a vida inteira gostei de gente. Eu trabalhei como vendedor na loja do meu pai, eu trabalhei no campo, eu tenho facilidade e gosto do contato com as pessoas. Depois de um plantão de 12 horas, na periferia, atendendo esse tipo de reclamação, eu saí exausto. E por quê? Porque eu não tenho esse treinamento específico. E mesmo gostando. Agora, se você pega uma pessoa que não tem esse perfil de gostar de interagir com as pessoas, de ter contato com o povo, como é que ele vai se sentir? Ele vai maltratar a pessoa. E não é por mal. É porque faltou a ele uma oportunidade de se qualificar. Muito bem. Estamos em cima da hora aqui para fechar mais uma edição do Painel Regional Debates. O assunto realmente é empolgante, né? E polêmico, a questão da segurança pública preocupa, né? E está sempre aí na primeira, segunda ou terceira opção da opinião pública quando chegam aí os processos eleitorais, enfim, é uma questão para a gente debater todo dia e sempre, né? Quero agradecer muito aqui ao doutor Alexandre Zaquir, obrigado por estar conosco, espero que volte outras oportunidades para a gente continuar esse debate empolgante. Obrigado, viu? Quem agradece sou eu e sempre que for convidado voltarei. Rocha, mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui, foi um prazer, tá bom? Eu sou um homem privilegiado por estar ao lado de quem estou. Muito obrigado. Marcos Santana, valeu, obrigado. Até a próxima também. E a você que nos acompanhou, estamos fechando aqui mais um Painel Debates, reprise às 8 da noite, voltamos amanhã, 1h30 da tarde, às 22 horas, tem sempre o Painel Regional, tá bom? Até amanhã, tchau.